Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Como convocação a este culto, convido a Santa e Amada Igreja para a leitura do Salmo 46. Perdão, Salmo 15. Desculpa, irmãos. Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Convido a Santa e Amada Igreja, se coloque em pé, louvemos a Deus com o Salmo 15. Quem vai morar, Senhor, no teu santo templo? Quem há de residir no teu monte, ó Deus? Quem busquemos a presença do nosso Deus. Oremos. Pai eterno, glorioso, excelso, sublime, Deus santo, Deus vivo, reto juiz, Deus de eternas misericórdias, de grande compaixão, Deus bondoso, Deus criador dos céus e da terra, Deus vivo. A Ti, Deus, prestamos toda a honra, Senhor, toda a homenagem, toda a glória, porque somente o Senhor é Deus, e somente o Senhor, ó Deus,
merece a nossa adoração e o nosso culto. E estamos reunidos aqui nesta manhã, Deus, pela Tua graça, pelo Teu favor, Senhor, para prestarmos um culto a Ti, Senhor. E desejamos, Pai, que este culto seja um culto verdadeiro, um culto que Te agrade, Deus, um culto realizado em espírito e em verdade. No entanto, Senhor, nós não sabemos como cultuá-lo se o Senhor não nos ensinar, Pai. Como devemos louvá-lo, adorá-lo, Deus, como devemos prestar este culto. Por isso, Deus, nós pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas e pecados, e rogamos a Ti, Senhor, que envie Teu Santo Espírito, e que Teu Santo Espírito nos ensine, Deus, a prestarmos um culto que realmente agrade ao Senhor. Ensine a cada um de nós, ó Deus, todos os atos deste culto, para que o Senhor seja de fato cultuado, Deus, exaltado, adorado, seus feitos lembrados, Deus, e que possamos, Deus, cultuá-lo com toda a gratidão do nosso coração e com alegria, Senhor, porque a Tua alegria é a nossa força. Nós Te louvamos e Te engrandecemos e consagramos a Ti este culto, para que o Senhor reine, Deus, nesta igreja que é Tua e nas nossas vidas. Instrua-nos segundo a Tua palavra, no nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Convido a Santa e Amada Igreja para professarmos o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Vos convido à leitura do Salmo 46. A partir do verso 1. Nós temos um refúgio e uma fortaleza, que é o nosso próprio Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este é um salmo dos filhos de Corá, e ele vai mostrar a nossa segurança em Deus. E este salmo, ele é bastante profundo, ele é bastante enraizado nesta questão da fé verdadeira no objeto certo. Não na fé, a fé que temos na nossa própria fé, não isso, mas a fé que nós temos num Deus que de fato é refúgio. Então veja que o verso 1 ele fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quem nunca passou tribulação? Todos passamos. Não há um ser humano que não passe ou não tenha passado por tribulações. A diferença é aquele que entende
que Deus é socorro bem presente no meio das tribulações. Então, ao entendermos que Deus é socorro bem presente no meio das tribulações, nós podemos dizer, portanto, não temeremos. Como diz aqui o verso 2, olha, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Nós poderíamos temer esses eventos descritos aqui no verso 2, se nós não tivéssemos convicção que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e que Deus é socorro bem presente na tribulação. E mais ainda, temeríamos esses eventos descritos no verso 2, se nós não tivéssemos a plena convicção que Deus governa o mundo, Deus governa o universo, Deus governa os ventos, os mares, Deus governa as tribulações da vida, as tempestades pelas quais nós passamos na vida. Deus governa todas estas coisas. Todas essas coisas estão sob a direção de Deus e o governo de Deus. Então, por isso, nós podemos confiar e saber que Deus de fato é socorro bem presente na tribulação, bem presente na angústia, porque Ele está governando sobre aquilo, sobre aquela tribulação. Deus está governando sobre aquilo, e Deus sabe preservar aqueles que Ele quer que sejam preservados. Aqueles que confiam nele jamais serão abalados. Então, quando nós confiamos de fato que Deus ele é o governante do universo, que a palavra dele sustenta todo o universo, nós podemos dizer para a nossa própria alma, com convicção absoluta, falar com a nossa mente racional, dizendo para a nossa própria alma, com convicção absoluta: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos. Ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam, ainda assim não temeremos, porque cremos que quem governa todas essas coisas é o nosso refúgio e fortaleza, aquele que é socorro bem presente na angústia. Então, nós vamos a um momento de oração de confissão, e eu quero chamar a atenção dos irmãos, o verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Veja aqui, aquietai-vos. Esse aquietai-vos não é simplesmente pare de falar, não é isso. É aquietai-vos da sua inquietação, acalme a sua ansiedade, acalme a sua perturbação, o seu excesso de preocupação, aquelas coisas que ficam atormentando a sua mente e que você poderia ficar muito bem sem elas. Já basta as dificuldades naturais, você não precisa ficar sendo torturado pela sua própria mente. Então, quando Deus diz aqui, aquietai-vos, Ele fala como fazer isso, como trazer essa serenidade, essa paz, mesmo se a terra estivesse se transtornando, os montes se abalando, as águas espumejando com a sua fúria nos mares, ainda assim nós podemos nos aquietar e ter essa serenidade. Como? Sabendo. Note isso, aquietai-vos e sabei. A palavra de Deus é instrução, o reino de Deus nos ensina, as coisas de Deus nos ensina a entendermos racionalmente Deus, a compreendermos, a sabermos. O conhecimento da verdade é que nos liberta. O que vai nos libertar é a verdade, nós seremos libertados conhecendo a verdade. Então podemos prestar um culto racional a Ele, nós podemos ter uma mente que entenda a grandeza desse Deus. Então como nós vamos acalmar a nossa alma? Sabendo, não uma fé cega, uma fé sem tateando, determinando coisas que a nossa própria imaginação vai criar, não isso, mas sabendo racionalmente quem é o nosso Deus, sabendo racionalmente como Deus é grande.
É pouca coisa ter criado os céus e a terra? Tem pouco poder? Alguém que criou os céus e a terra com o poder da sua palavra? Não. Então nós compreendemos isso. Nós compreendemos que este ser, ele é poderoso, e ele governa, e ele dá ordem ao mar, não passe daqui, ou ele dá ordem para o mar, invada a terra. É ele que governa essas coisas. Então, quando diz aqui que ele é socorro, ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, ainda que esses eventos todos, aos olhos humanos, sejam terríveis, os que falam aqui no verso 2, nós podemos nos aquietar a nossa mente, aquietar a nossa alma, ter serenidade, ter paz, confiança para viver, sabendo que Deus é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pare com essa inquietação na sua mente, na sua alma, no seu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando você se aquietar, quando você se acalmar, quando você se submeter a mim, certo? Você vai ver que eu tenho as dádivas que você precisa na minha mão. Eu tenho riqueza e honra nas minhas mãos e dou a quem eu quiser. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Deus está sendo cultuado nesse dia do Senhor no mundo inteiro. Até naqueles países onde o cristianismo é proibido, Deus estará sendo cultuado hoje nesse dia do Senhor. O povo de Deus, com gratidão, estará reunido, mesmo em meio a perseguições, hoje, no dia do Senhor, porque Ele é exaltado entre as nações, é exaltado na terra. Então, irmãos, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que esses eventos do verso 2 pareçam tão adversos, nós podemos nos aquietar, porque nós sabemos quem é esse Deus. No nosso momento de oração silenciosa aqui, como é parte do nosso culto, nós vamos pedir perdão a Deus, voluntariamente, porque Ele sentiu o desejo, né? Obviamente. Se porventura cometemos algum pecado essa semana, algo que não foi confessado, se nos arrependermos e voluntariamente quisermos pedir perdão a Deus, nós vamos fazer nesse momento essa oração de confissão. Mas eu convido os irmãos também, aqueles que sentirem o desejo, a pedirem perdão a Deus por todas as vezes que rejeitaram, se aquietar diante dos seus conflitos internos, sabendo que é Deus. Ou seja, nós esquecemos que o nosso Deus é o Deus que governa as coisas, é o Deus que é refúgio e fortaleza, e nos entregamos às nossas ansiedades e inquietações, tendo um Deus maravilhoso governando todas as coisas, nos oferecendo a paz que excede todo entendimento. Fala, calma, eu estou no controle dessa situação. Você não precisa desesperar com isso. Eu estou no controle. Então, todas as vezes que nós negamos este convite gracioso e amoroso de Deus de nos aquietarmos, trazermos serenidade para nós mesmos, né? Diante das tribulações, nós pecamos contra Deus, porque nós estamos querendo tomar as rédeas das coisas, ou querendo impor o nosso desejo de tranquilidade em meio às tribulações, ou querer impor que recebamos aquilo que nós queremos agora, na hora, exigindo, né? Na verdade é isso. Então, que nós possamos pedir perdão a Deus todas as vezes que nós esquecemos dessa palavra doce e confiável de Deus. E que nós possamos também guardar nos nossos corações, sempre que a ansiedade quiser nos tomar, que as inquietações queiram dominar a nossa mente, que nós possamos lembrar disso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deixa Deus ministrar no seu coração, na sua alma isso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Não é só na sua vida. Eu sou exaltado no mundo inteiro. Deus, Ele é exaltado entre os seres celestiais do céu. Tá? Então, nesse momento de oração silenciosa, se houver algum pecado não confessado e alguém quiser confessar silenciosamente esse momento oportuno, e também se algum de nós perceber que já rejeitou este convite de Deus e nos entregamos a ansiedades, inquietações, nós possamos pedir perdão a Deus também,
Falei, Senhor, o Senhor que governa o universo me convida a essa paz e eu rejeitei. Eu preferi as inquietações dos meus conflitos internos. Tá? Esse momento também é oportuno para isso. Então eu convido a Santa Amada Igreja a uns momentos de oração silenciosa, de confissão. Logo em seguida estarei orando em voz audível. Oremos. Precioso, amado e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Deus, te agradecemos pela sua bondade para conosco, pela sua graça, Deus. Muito obrigado pelo fato do Senhor ser o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, motivo pelo qual nós não precisamos temer nada, nós apenas precisamos confiar no Senhor, segurar nas suas mãos e saber, ó Deus, saber racionalmente que o Senhor é Deus, o Senhor é exaltado em toda a terra. Então nós podemos nos aquietar, ó Deus, aquietar as nossas inquietações, as nossas euforias, sejam desejos, sejam preocupações, seja as inseguranças, o medo do amanhã. Nós podemos aquietar, nós podemos descansar no Senhor. Não importa se os mares estão espumejando na fúria das águas, se os montes estão transtornando, não importa nada disso, Deus. O que importa é o Senhor estar presente e nós confiamos na Tua graça. Por isso, Deus, lhe pedimos sinceras desculpas, porque quando nos entregamos às nossas inquietações, é pura falta de fé, é a dureza da incredulidade, é a perversão do coração. Por isso, Pai, nós lhe pedimos perdão, porque nós não nos deixamos o Senhor nos tratar. E lhe pedimos, Deus, que o Senhor crave no nosso coração que o Senhor é Deus, que nós devemos nos aquietar e descansar, que o Senhor é Deus. O Senhor tem controle sobre todas as coisas. Nós só precisamos aprender as suas lições, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Pedimos perdão por isso. E também pedimos perdão, Deus, pelos pecados que cometemos, porque somos falhos e pecadores. Apelamos pelas Tuas muitas misericórdias e cremos, Deus, que o Senhor nos perdoa, lança para o mais profundo abismo todos os pecados que já cometemos e nunca mais nos lançará em rosto. Nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado pela bênção do Teu perdão. No nome santo e poderoso de Jesus oramos. Amém. Convido a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 46. Enquanto isso, aqueles que sentirem o desejo de estar ofertando, esse momento será oportuno. Salmo 46. Refúgio e fortaleza é Deus presente em socorrer nas horas de tribulação. Não temos que temer, ainda que a terra toda venha transtornar.
convidar a Santa e Amada Igreja para a leitura do Dia do Senhor 14. Nós estamos no Catecismo estudando esses dias a respeito do Credo Apostólico. E nós já vimos que o Credo Apostólico é um resumo da fé cristã e ele é fundamentado, ele é estruturado, na Trindade, em Deus Pai, em Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós estamos exatamente estudando a cristologia do Credo Apostólico, ou seja, sobre Deus Filho. Então nós já vimos no Dia do Senhor 11 o porquê que Jesus é chamado de Salvador, porquê que ele é chamado de Cristo, que quer dizer ungido, porquê nós somos chamados de cristãos. No Dia do Senhor 12, No Dia do Senhor 13 nós vimos porque ele é chamado Filho unigênito de Deus, porque nós o chamamos de nosso Senhor. E hoje, no Dia do Senhor 14, nós vamos observar as perguntas 35 e 36. E eu só vou ler agora e mais tarde vamos comentar no sermão. Dia do Senhor 14, pergunta 35. O que você confessa quando diz que Cristo foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria? Resposta: o eterno Filho de Deus, que é e permanece Deus verdadeiro e eterno, tomou sobre si verdadeira natureza humana de carne e de sangue da Virgem Maria, pela operação do Espírito Santo. Por isso, ele é também a verdadeira semente de Davi, semelhante a seus irmãos em tudo, porém sem pecado. Só uma parte aqui, eu falei que não ia comentar, mas só uma parte. O fato dele ser concebido pelo Espírito Santo é porque ele é Deus, ele não foi gerado em pecado. E ele não perdeu a sua origem divina, sua semente divina, que ele procede de Deus Pai. E o fato dele ter sido gerado no corpo da mulher, no ser humano, da Virgem Maria, mostra que ele é 100% homem. Então, este fato é muito importante, porque não fosse isso, nós não seríamos ressuscitados juntamente com ele. Então, ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para que nós possamos também sermos ressuscitados para vivermos eternamente. Por isso é muito importante essa doutrina da união hipostática, que quer dizer que Cristo é 100% Deus e 100% homem, gerado pelo Espírito Santo, concebido pela Virgem Maria. Pergunta 36. Que benefício você recebe por Cristo ter sido concebido e nascido sem pecado? Esse é o grande benefício da nossa fé. Que benefício você recebe por Cristo ter sido concebido e nascido sem pecado? Ele é o nosso mediador, e com a sua inocência e perfeita santidade, cobre aos olhos de Deus o meu pecado, no qual fui concebido e nascido. Esse é a maior bênção, esse é o maior benefício que o ser humano tem, porque a santidade de Cristo foi a satisfação de Cristo, que perante Deus apaziguou a ira de Deus com relação a nós. Então essa santidade, inocência de Cristo, inocência no sentido de ser inocente mesmo, porque ele não pecou, ele não cometeu delito nenhum, mas pagou por todos os pecados, todos os delitos da sua igreja. Então esse é o grande benefício, porque essa satisfação de Cristo, essa inocência de Cristo, encobre dos olhos de Deus os nossos pecados. Por isso que é muito importante a justificação em Cristo, muito importante estarmos em Cristo, porque quando Deus nos olha, quando Deus olha o ímpio, Deus vê os pecados daquele ímpio, certo? Então a ira de Deus vai se manifestar com ele mais cedo ou mais tarde. A ira de Deus vai se manifestar ali contra o pecado, porque Deus é justo. Quando Deus nos olha, ele não vê os nossos pecados, mas ele vê a satisfação de Cristo. É como se nós nunca tivéssemos cometido pecado nenhum. Então esta é o maior benefício da fé cristã, é Cristo e o perdão dos pecados. Fora isso, nós poderíamos ganhar o mundo inteiro, mas depois passaríamos uma eternidade inteira também no inferno de tormentos.
Quero convidar a Santa Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 117. Ao Senhor Deus rendei louvor, todos os povos adorai, dai louvores, ó gentios, porque muito grande é o seu favor, sua misericórdia em nós, do Senhor. Para sempre permanece, aleluia. Convido a Santa Amada Igreja para a leitura do livro da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Leremos os versos 6 e 7. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Até aqui, convido a Santa Amada Igreja a uma breve oração. Oremos, irmãos. Pai eterno, verdadeiro, santo, bondoso, justo juiz, Deus misericordioso, Deus vivo, Criador dos céus e da terra, te louvamos e te rendemos graças, Senhor. E nesse momento de culto, Deus, um culto que só o Senhor é merecedor de receber dos homens, nós estamos agora diante da Tua Santíssima Palavra. E nós necessitamos, Deus, entender essa Tua Palavra revelada. No entanto, Deus, nós não a podemos entender se o Senhor não enviar o Teu Santo Espírito para nos iluminar a entendermos esta profecia, esta palavra já revelada. Reconhecendo, Deus, que somos pecadores, eu mais uma vez peço perdão ao Senhor pelas minhas falhas e pecados. Rogo a Ti que envie Teu Santo Espírito e que nos ilumine nesta palavra revelada. E que tudo que for falado aqui, Deus, seja ministrado pelo Senhor, ministrado pelo Teu Santo Espírito, com a Sua expressa autorização. E que neste momento, Senhor, eu diminua, eu desapareça e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Deus que se fez homem, concebido por obra do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Quero ler com os irmãos mais uma vez, a pergunta 35 do dia do Senhor 14, do Catecismo de Heidelberg. Pergunta e resposta. O que você confessa quando diz que Cristo foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria? Resposta. O eterno Filho de Deus, que é e permanece Deus, verdadeiro e eterno, tomou sobre si a verdadeira natureza humana, da carne e do sangue da Virgem Maria, pela operação do Espírito Santo. Por isso, ele é também a verdadeira semente de Davi, semelhante a seus irmãos em tudo, porém sem pecado. Ao entendermos este grande favor de Deus por nós, nós podemos começar a deslumbrar, a contemplar e a entender melhor o grande amor de Deus por nós. Como o apóstolo João disse em uma de suas cartas: vede com que grande amor Deus nos amou, ao ponto de entregar o seu próprio Filho
que Cristo fazer-se homem, pisar neste mundo para sofrer todas as agruras possíveis, para comprar com alto preço a sua igreja, para nos libertar do império das trevas. O texto de Colossenses que lemos nos instrui a respeito da recepção do Deus que se fez homem. Então, quando nós começamos a entender esse grande mistério, esse grande plano de Deus, Deus fez uma aliança com Adão representando toda a humanidade, o homem caiu, a aliança era: você não coma o fruto do bem e do mal, o dia que comer certamente morrereis. Essa aliança era a parte do homem a obediência, a parte de Deus castigar a desobediência com a morte, castigar o pecado com a morte, para que o mal fosse de fato condenado, não por capricho de Deus, não por maldade, até pensar isso seria blasfêmia, não porque Deus exigiu isso, não, é porque o mal de fato tem que ser condenado. Se existe algum tipo de justiça, o mal deve ser condenado. Então houve essa aliança entre Deus e Adão, representante federal da humanidade. O homem quebrou a sua parte da aliança. Deus, justo e fiel, não pode quebrar a sua. Então o homem irá morrer, e o pecado será condenado. E o pecado será condenado na carne do homem, segundo Romanos 8:3. E este homem será lançado no inferno, porque Deus é justo e Deus não pode quebrar a sua parte na aliança. Mas Deus, sendo misericordioso, Ele providencia um segundo Adão para refazer a aliança, para que Deus possa usar, exercer de misericórdia com o seu povo, para que não condene toda a humanidade pelo erro de Adão. Então Deus usa de misericórdia e compra com o sangue de Cristo. Deus estabelece o segundo Adão. E como que Deus faz isso? O próprio Deus se fez um de nós. Deus envia o seu próprio Filho para que restabeleça essa aliança. Então a primeira aliança nos condenou à morte eterna. A segunda aliança, que é a aliança em Cristo, nos traz a satisfação de Cristo diante de Deus. A ira de Deus é apaziguada com relação a nós, e os nossos pecados são cancelados. Então, como nós entendemos isso? Quando nós entendemos isso, nós olhamos para Cristo, e ao olhar para Cristo, nós temos escolhas a fazer: recebê-lo ou rejeitá-lo. Quando o ser humano escuta falar de Cristo, é proposto para ele essa escolha, mesmo que ele não dê a mínima importância para isso. Quando o ser humano percebe que existe uma natureza, uma criação, existe fauna, flora, animais, astros, sol, lua, o ser humano, o oxigênio. Quando o ser humano vê isto, ele está indesculpável, porque é evidente que existe um Criador. Então, o ser humano, ele passa a ter duas escolhas: se preocupar com isso ou ser indiferente com relação a isso. Ele passa a ter duas escolhas: receber Cristo, querer ouvir o que Cristo tem a dizer, o Deus que se fez um de nós, ou simplesmente rejeitá-lo e viver a sua própria vida. Então, isso vai implicar em como nós recebemos Cristo. Veja o verso 6 do texto que lemos de Colossenses 2. Ora, como recebestes Cristo Jesus? Como recebemos? O apóstolo Paulo está falando: ora, como recebestes Cristo Jesus, assim andar nele. Como nós recebemos? Isso nos faz pensar, porque ele está dizendo aqui: como recebestes? Então eu tenho que olhar para mim mesmo e falar: para um pouquinho, tem uma implicação nisso daqui. Já estou entendendo que Deus, por misericórdia, enviou o seu próprio Filho, para que eu não ficasse sob a ira de Deus, mas que Deus usasse de misericórdia para comigo. Então Ele enviou o seu Filho. Como eu recebi? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo: como recebeste? E eu tenho que pensar, obrigatoriamente, como eu recebi? Então, quando ele diz como recebemos,
nós podemos pensar em algumas coisas, mas eu quero ser breve, né? Então vamos dizer, nós, Igreja de Cristo, formada por verdadeiros convertidos a Cristo, tá? Recebemos Cristo de forma contrária ao mundo, ou seja, exatamente da forma oposta que o mundo fez quando Cristo veio. Veja o que está escrito aqui em João, Evangelho de João, capítulo 1, versos 10 e 11. O Verbo, que é Cristo, a palavra, né? O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Veja quem veio ao mundo. Veja quem veio ao mundo. O Criador do mundo. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Agora veja como nós recebemos a Cristo. Nós recebemos a Cristo de forma oposta ao verso 11 aqui. Veio para o que era seu. O mundo era seu. As pessoas do mundo são dele. As coisas que estão no mundo pertencem a ele, como o Salmo 24 diz. Os animais, a flora, o mar, o sol, a lua, os rios, as cascatas, as cachoeiras, os montes, os penhascos, os desfiladeiros, os desertos, as florestas, os pássaros, os peixes, tudo pertence a ele. Veio para o que era seu. O verso 1 diz que estava com Deus. O verso 2 diz que estava no princípio com Deus. E o verso 1 diz que ele era Deus. E o verso 10 diz que ele estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. E aqui, o verso 11 diz, veio para o que era seu. Mas os seus não receberam. Eis como nós recebemos Cristo, de forma oposta a isso, de forma oposta a esta indiferença, de forma oposta a esta insensatez do mundo, a essa loucura, onde o próprio Deus veio e eles não receberam. Veio para o que era dele e eles não receberam. Preferiram suas obras más, preferiram satisfazer a sua carne, preferiram fazer maldades, preferiram a corrupção do mundo, em vez de receber o Rei da Glória. Eis como é justa a doutrina do inferno. Eis como é justa a doutrina das penas eternas. Deus faz uma aliança com o homem, Deus dá um paraíso para o homem viver. O homem quebra essa aliança. Deus, sendo justo, deve condenar o mal. Mas Deus, sendo amoroso e gracioso, quer fazer misericórdia. Então Deus envia o seu próprio Filho para restabelecer essa aliança. Ele, o próprio Filho que criou todas as coisas, a quem pertencem todas as coisas, tudo é por Ele, para Ele, tudo é dele. Veio para o que era dele e o homem se sente no direito de rejeitá-lo para preferir a corrupção mundana. Coisas passageiras, como a Bíblia diz, a nossa carne é como a erva do campo, é como a flor. Fica bonita em sua glória, logo passa e já não é mais. E o homem então rejeita o Rei do Universo para priorizar essas coisas temporais e passageiras. Mas nós, como recebemos Cristo? De forma contrária a isso. Nós entendemos, Senhor, eu não sou perfeito. Eu estou neste corpo pecador e corrompido pelo pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Eu já nasci pecador. Mas eu reconheço este grande amor e esta grande graça, que Deus enviou o seu próprio Filho, e Ele veio para o que era dele, é justo. As coisas que Ele determina são justas. As coisas que Ele exige são justas. Tudo pertence a Ele. E nós simplesmente poderíamos estar condenados totalmente, a humanidade inteira. Mas Ele quis usar de misericórdia.
a doutrina da salvação não é justa. A doutrina da condenação é justa. A doutrina de Deus preparar moradas para nós no paraíso não é justa. A doutrina de Deus condenar o homem ao inferno de fogo é justa. A doutrina da salvação não é justa. Ela é misericordiosa. Então Deus, Ele usa de misericórdia, não de injustiça. Quando eu falo não é justa, não estou falando que é injusta. Estou falando que ela não é justa. A justiça seria a condenação. Ela não é justa porque ela é misericordiosa. Então Deus, Ele exerce de misericórdia. E como nós o recebemos? Recebemos de forma contrária que o mundo fez. Nós olhamos para nós mesmos, vemos que nós não merecemos nada disso, vemos nosso pecado e miséria, vemos que nós não somos melhores do que ninguém, mas nós reconhecemos: Senhor, venha para a tua igreja, venha para a minha vida, venha para o meu lar. O Senhor é bem-vindo na minha vida. Nós recebemos a Cristo entendendo racionalmente este grande amor e misericórdia de Deus para conosco, enquanto envia o seu próprio Filho. E nós o recebemos, verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas o texto de Colossenses, verso 6, capítulo 2, verso 6, vai mais adiante. Nós o recebemos de forma contrária ao mundo. Como prenúncio que o mundo não ia recebê-lo, não havia lugar para ele nem nas hospedarias. Ele teve que nascer num prato de comida para animais, numa manjedoura, num estábulo. O mundo não recebeu. Quando Cristo, ele expele o demônio daquele ex-endemoniado Geraseno, e ele faz aquele bem para aquele homem e para as pessoas que conviviam com aquele homem, a família e a sociedade. Sabe o que os gerazenos fizeram? Falaram: retira-se de nós, retira-se de nós. Sabe o que Cristo fez depois de expelir o demônio daquele homem? Pegou o seu barco e foi embora daquele lugar. Quantas vezes as nações estão dizendo para Cristo: retira-se de nós? Quantas vezes a sociedade está dizendo para Cristo: retira-te de nós? Cada vez que vai lá fazer um voto lá e colocar na urna, dependendo de quem está votando, está falando: retira-te de nós, retira-te do nosso país, retira-te da nossa cidade, retira-te da nossa vida. Cada vez que nós estamos nos recusando a cultuar a Deus, nós estamos falando: retira-te de mim, retira-te de mim. Cada vez que nós estamos recusando de na nossa vida dobrarmos o joelho no chão, buscarmos a Deus uma oração simples, súplice, ler a sua palavra, ver o que Ele tem a dizer para nós, nós estamos falando: retira-te de mim, porque eu sou muito mais importante, tenho coisas mais importantes a fazer. Então é assim. Assim como recebestes Cristo Jesus. Como recebemos? Como recebemos? E aí o verso 6, então vai dizer: assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor. Veja o Senhor aí com letra maiúscula, né? Que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele que governa, segundo Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 5, é Ele que governa o universo. Assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, andai, assim andai nele. Assim como recebestes, assim andai nele. O que é na prática não o rejeitar se nós não o vemos. O que é na prática? Não o rejeitar. Se nós o recebemos ao contrário do mundo que rejeitou. Na prática, o que é não o rejeitar se nós nem sequer o vemos? O texto diz: é andar nele. Essa expressão indica não apenas crer, mas ser o que Ele quis que sejamos. Não apenas crer, mas ser. E ser o quê? Ser o que Ele quis que nós sejamos. E o que Ele quis que nós sejamos? Pessoas religiosas, cheias de cerimônias, como aquele fariseu que vai orar
do lado do publicano e que olha e fala, ainda bem que eu não sou que nem esse homem, porque eu jejuo, eu dou ofertas, eu faço 5 orações por dia. É isso que ele pediu de nós? Não. O que é andar nele? O que é viver como ele quer que nós vivamos? O que é ser como ele quer que nós sejamos? Ele quer que nós sejamos pessoas que amam. Ele quer que nós sejamos pessoas que perdoam. Ele quer que nós sejamos pessoas que compreendam. Compreendam. Não só o próprio Deus, que usou de misericórdia para conosco, mas que nós compreendamos uns aos outros. Porque alguém pode cair em alguma coisa que eu não caia, mas eu posso cair em outra coisa, que essa pessoa não caia. Então, eu não posso ser juiz dessa pessoa. Nem tampouco essa pessoa ser juiz de mim. Nós precisamos compreendermos uns aos outros, é isso que ele quer que nós vivamos. Jesus, quando esteve aqui, ele ia comer na casa de pecadores. Alguém perguntou certa vez para Charles Spurgeon, por que Jesus comia com pecadores? E Spurgeon respondeu, ora, se ele não fizesse isso, ele ia comer sozinho. Porque todos eram pecadores, todos somos pecadores. Então, como que Jesus quer que nós vivamos? Como que Jesus quer que nós sejamos? Pessoas que amam, pessoas que perdoam, pessoas que compreendam. Sabe como Jesus quer que nós sejamos? Pessoas que se importam. Se importam com o que ele fez. Se importam com a cruz. Não precisa muita coisa. Apenas um reconhecimento. Apenas a gratidão. Obrigado, Senhor. O Senhor de fato merece cultos mesmo. O Senhor merece. Porque o Senhor fez isso por mim. Eu estava irremediavelmente perdido dos meus delitos e pecados. Eu estava morto naquilo, vivendo segundo a força dos meus próprios pensamentos, segundo a vontade da carne, segundo o curso deste mundo, dirigido por principados e potestades, dirigido por Satanás, que é o Deus com letra minúscula deste século. O mundo jaz no maligno. E eu estava lá seguindo essas coisas. Mas pela misericórdia, pelo amor, o Senhor envia o seu próprio Filho. O seu Filho aceita a missão e voluntariamente vem para morrer numa cruz. Então Cristo quer que nós sejamos pessoas que se importam com Deus e com o próximo. Todos nós aqui, nós precisamos de alguma coisa. Agora, todos nós aqui passamos por aflições. Todos nós aqui temos conflitos internos. Todos nós temos. Todos nós temos aquela lágrima que não sai dos olhos, mas está lá no coração. Nós temos isso, irmãos. E nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos desses ombros que estão aqui, desse aqui. Nós só precisamos nos importar com isso. Nós não precisamos fazer uma igreja cheia de cerimônias, ou cheia de conforto, com um monte de coisa, e encher isso aqui de chamar músicos excepcionais, e encher isso aqui de pessoas. Nós não precisamos disso. Nós precisamos só amar as pessoas, compreendê-las, perdoá-las, viver Cristo, sabendo que somos pecadores. Nós também vamos precisar de perdão. Nós precisamos nos perdoar mutuamente. Hoje alguém me ofendeu, eu vou perdoar essa pessoa em amor. Amanhã pode ser que eu ofenda alguém, e eu vou precisar de perdão também. Então, irmãos, é assim que Cristo quer que nós nos importemos, que nós ensinemos outras pessoas que Ele foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, que tem toda essa implicação, o Deus que se fez homem. Olha que grande amor, veja com que grande amor Deus nos amou. E como nós devemos fazer isso? Segundo esse texto, veja o verso 7. Nele radicados. O que significa isso? Significa, irmãos, que quando nós recebemos Cristo, nós entendemos Cristo, nós não somos cidadãos deste mundo. Nós entendemos que nós não somos cidadãos deste mundo. O que é uma pessoa radicada? Uma pessoa radicada é uma pessoa que nasce, vamos supor, numa cidade e mora em outra. Então ela nasceu numa cidade, vamos supor que ela nasceu em Campinas e mora em Indaiatuba, certo? Ela é radicada em Indaiatuba. E assim por diante, certo? Ela nasceu em São Paulo e mora em Indaiatuba. Ela é radicada em Indaiatuba. A palavra do Paulo, o apóstolo Paulo fala, nele radicados. Ou seja,
Nós somos cidadãos dos céus. Veja aqui Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder. E agora preste atenção, o poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ele tem um poder eficaz, eu quero chamar bem atenção a isso, de subordinar a si todas as coisas. Agora entenda, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele tem o poder eficaz de subordinar a si todas as coisas, e fazer, e mover o coração daquelas pessoas para que o recebessem. Mas ele não fez isso, sabe por quê? Porque o pecado tem que ser condenado, porque o mal tem que ser condenado. Então, quando nós ouvimos sobre Cristo, e nós olhamos para Cristo, e o apóstolo Paulo fala como recebeu Cristo? Como o mundo que o rejeitou? Ou como aquele que entende que é miserável pecador, mas necessita da graça, e quer ter esse estilo de vida, amando e perdoando pessoas? Porque ele tem um poder eficaz de subordinar a ele todas as coisas. Se ele quisesse, todo mundo estaria adorando ele. Mas o pecado tem que ser condenado, senão ele não seria justo. Então é justiça e misericórdia, aonde nós vamos estar no final da história. Sabe quando você vê um filme e você fala, será que o filme vai ser final feliz ou não? O mocinho vai morrer no final ou não? É assim. Ou nós estaremos na justiça, se estivermos na justiça seremos condenados. Ou nós estaremos na misericórdia, se estivermos na misericórdia seremos salvos. Então, radicados nele, nós não somos cidadãos desse mundo. Então as coisas deste mundo, nós não podemos nos deixar influenciar. Quando Deus prometeu a terra prometida, e quando a geração de Josué começou a entrar na terra, porque para Moisés Deus falou, olha, eu te chamei para libertar o povo, mas você reclamou muito, você não quis cumprir sua missão integralmente, teve que dividir com outras pessoas, então eu vou te colocar em cima desse monte, você vai ver com os teus olhos a terra que eu prometi, você vai ver que eu estou cumprindo a minha promessa. E colocou Moisés em cima do monte e falou, ali é a terra que eu prometi, estou cumprindo a minha promessa, você porém não vai entrar lá. Você não vai entrar lá. Mas a sua geração, a próxima geração, que era a geração de Josué, nela eu vou cumprir o meu propósito. Então eles peregrinaram aos 40 anos no deserto, a outra geração entrou, a geração de Josué. Quando aquela geração ia entrar, o que Deus falou assim, olha, estou cumprindo minha promessa, essa daqui é a terra que eu prometi para os seus pais, que eu daria. Estou dando para vocês, essa terra aqui. Agora olha só, essa terra é habitada. E sabe por que essa terra é habitada? Por pessoas cruéis, por pessoas imorais, por pessoas pagãs, por pessoas idólatras, por pessoas más, por pessoas que não têm amor próprio, não têm amor por Deus, não têm amor por mim. Vocês vão habitar essas terras. Qual a ordem que eu dou para vocês? Não os imiteis, não façam as suas práticas, não imitem as suas práticas. Nós somos cidadãos dos céus. Como recebemos a Cristo? Andando nele. Como andamos nele? Sendo radicados nele, entendendo que nós somos cidadãos dos céus. Nós não devemos assimilar as práticas que nós vemos aqui no nosso país. Essa imoralidade. Ah, mas todo mundo faz. Não é assim que a mãe dizia? Mas você não é todo mundo? Você não é todo mundo. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Se você fosse todo mundo para fazer o que todo mundo faz, você seria condenado com o mundo. Entenda isso. Entenda racionalmente isso. Se você quer ser igual a todo mundo, para fazer o que todo mundo faz, você vai cumprir a mesma pena que todo mundo vai cumprir. O caminho largo. Porque a justiça será feita e o mal será condenado. E Romanos 8,3 eu vou falar de novo. O mal será condenado na carne do pecador. Mas ele ofereceu misericórdia, então radicados nele. Eu não sou deste mundo, eu estou aqui, mas eu não vou imitar as práticas imorais, pagãs, idólatras e cruéis que essa geração, que a minha sociedade, que a minha nação, infelizmente pratica. Porque eu não sou todo mundo.
Porque se eu quiser ser como todo mundo, eu vou ser condenado com o mundo. Mas eu sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, comprado com alto preço, para viver segundo um padrão moral muito mais elevado do que o mundo vive. O mundo hoje fala assim, você tem que amar mais a si mesmo do que amar aos outros. A Bíblia fala, isso daí está gerando a geração de homens individualistas dos últimos tempos, que são mais amigos de si mesmo do que amigos de Deus. Então, a Bíblia diz, para amarmos, né, até mesmo os nossos inimigos. O mundo fala, você tem que amar mais você do que os outros. A Bíblia fala, não, você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo, e amar até mesmo os teus inimigos. Se ele tiver fome, dê para ele de comer, se ele tiver sede, dê a ele de beber. O mundo fala, não, ele não faz o que eu quero. Ele não faz o que eu quero, eu amo a mim. Se não fizer o que eu quero, não quero saber, não vou retribuir amor nenhum. Não vou fazer nada. Então, não pratique os conceitos daquele mundo, porque você é radicado em Cristo. Olha só, verso 7. Nele radicados e edificados. Como que nós somos edificados nele? Nós somos edificados em Cristo. Podemos falar, né, doutrinariamente, um monte de coisas. Podemos pegar teologicamente um monte de coisa. Mas eu quero abordar com você o principal. Nós somos edificados em Cristo no amor. Veja aqui, ó, João 13, 34. Evangelho de João, capítulo 13, verso 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nós somos edificados nele em amor, somos reconhecidos como discípulos dele no amor, não porque professamos uma fé, não porque vamos na igreja, mas porque amamos de forma não fingida. Nós amamos as pessoas e assim nós devemos ser edificados, radicados nele, edificados nele. E o texto continua, confirmados na fé. Veja aqui Hebreus capítulo 11, verso 1. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Como que a nossa fé é confirmada? Entendendo que essas coisas que nós não vemos e esperamos, porque cremos na palavra, são o quê? Fatos. Eles são fatos. Assim como é um fato que você está aqui, e eu creio perfeitamente nisso, porque eu estou te vendo. Eu estou vendo você. Então eu creio que você está aqui. Se depois que nós sairmos daqui, você falar assim, alguém falar para mim, o irmão tal, a irmã tal estavam no culto, eu vou ter convicção de falar sim, porque eu estou vendo. Eu estou vendo aqui. Agora, a fé, isso é um fato. Você está aqui é um fato. Eu estou vendo, eu creio nisso. Tá? Agora, olha só. A fé é a convicção de fatos também. Só que fatos que eu ainda não vi. Fatos que eu ainda não vi, mas não deixam de ser fatos só porque eu não vi. Não deixam de ser fatos. É um fato que Deus criou o mundo, eu não vi, mas eu creio. É um fato que as promessas que Ele me faz são verdadeiras, embora eu ainda não tenha visto algumas na minha vida, mas são promessas verdadeiras. Então eu creio porque são fatos, confirmados na fé. É assim, que recebemos a Cristo. Recebemos a Cristo radicados nele. Ou seja, não vou ter as práticas deste mundo porque eu não sou daqui. Eu não vou ficar aqui, eu não vou ser condenado por este mundo. Eu não vou ser condenado por isso. Quem quiser ter essas práticas, bom proveito. Aguente as consequências depois. Mas eu sou cidadão do céu. Edificado nele, como no amor. No amor. Não por doutrina, mas no amor. Confirmados na fé, como? Crendo em fatos que eu não vi, mas eu sei que são fatos, porque eu creio no meu Deus. Veja só,
o verso que mudou o mundo, Romanos 1:17. Veja se não é viver na fé, crendo nos fatos que ainda não se viu. Visto, Romanos 1:17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então esse que está nele, que recebeu ele, que é radicado nele, que é fundamentado no amor, ele vai viver pela fé, ele não vai viver pelo que o mundo está fazendo, pelas loucuras, insensatez que as pessoas fazem. As pessoas fazem porque é igreja, Deus está comigo lá, não preciso de igreja não. Ou seja, Cristo edificou a igreja e mandou congregar, e os homens falam, não preciso congregar, eu não preciso congregar. Igreja é parede, igreja é ajuntamento de pessoas. Então eu vivo pela fé nele, não no que as pessoas me falam. Não, eu tenho uma Bíblia, eu leio a Bíblia. Então, olha só, radicados nele, edificados, como? Não copiando o mundo, porque eu não sou cidadão daqui, eu não vou para onde eles vão. Edificados nele, como no amor. Não importa se a pessoa vem falar, se é pentecostal, se não é pentecostal, se é reformado. Eu quero amar como Cristo amou. Certo? E por amar, eu vou querer te ensinar essa doutrina. Não estou defendendo ramificações religiosas. Estou defendendo a sã doutrina. E eu estou aqui porque eu reconheço que aqui a teologia é a Bíblia explicando a Bíblia. Só isso. Não é por outro motivo. Se for para defender ramificações, eu defendo meu time. Eu estou defendendo Bíblia, as Escrituras, a revelação de Deus. Edificados nele em amor. A melhor forma de amor é falar a verdade. Confirmados na fé, ou seja, o justo vive pela fé. Você tem ideia do quanto o mundo e os seus conceitos já mudaram ao longo do tempo? Já ouviu falar de conflito de gerações? Já ouviu falar? Que essa geração que hoje você olha e fala, nossa, como eles são velhos. Quando eles eram jovens, eles mudavam tudo. Mudavam tudo da época dos pais deles, dos avós deles. E os pais deles, os avós deles, quando eram jovens, mudavam tudo da época. E o mundo vem mudando, e mudando, e mudando, e mudando, e mudando, de geração em geração. E a próxima geração vai mudar. O que essa geração está construindo agora, a outra vai vir com outros conceitos e vai mudar. E esses aqui vão envelhecer também. E tudo isso daqui vai ficar, tudo que eles estão fazendo hoje vai ficar velho. Vai ficar velho, vai ser chamado de velho, de antiquado, de careta ou qualquer outra gíria que inventem lá. E vai mudar tudo de novo, e as pessoas querem seguir os conceitos do mundo, sem firmeza de nada, toda hora muda. Ora, eu quero proclamar Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, que é rocha, em que nós podemos confiar. Tem pessoas que deixam de confiar em Cristo e na sua igreja, para confiar no que o mundo está pregando agora. Quantas vezes já mudou? Então, irmãos, o verso do Colossenses 2:7, né, vai terminar dizendo, deixa eu voltar lá. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Então a nossa fé, ela vai ser produzida pela instrução bíblica correta. O apóstolo Paulo falou, os romanos não vão ler porque não dá tempo, né? Mas fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação de Cristo, certo? Então, fomos instruídos, crescendo em ação de graças, ou seja, ação de graças é como nós falamos no culto de ação de graças, né? Ação de graças é o oposto da ingratidão. Nós estamos reunidos aqui em Santa Comunhão, cultuando a Deus, por gratidão. Tem pessoas que não estão preocupadas com isso. Não estão nem um pouco preocupados em ser gratos a Deus. Não estão. Estão mais preocupados com o seu bem-estar, mas não estão preocupados Então nós devemos crescer na sua graça, radicados nele, edificados nele, confirmados na fé, crescendo na sua graça. Por fim, qual é o benefício da nossa fé? Cristo ser o único mediador. Isso está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6. Seu sacrifício
encobre diante de Deus os nossos pecados. Eu quero convidar os irmãos aqui, Romanos capítulo 8, versos de 1 a 4. Romanos capítulo 8, versos de 1 a 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a lei vai condenar, porque o pecado é a transgressão da lei. A lei só está aí, e a lei não foi abolida, porque a lei mostra que é pecado. E nós olhamos a lei e nós falamos para nós mesmos, já caí nisso. Mas Cristo nos justificou e nos salvou. Veja aqui 2 Coríntios 5:21. Se a pessoa não tiver motivo para ser grata a Deus por isso, ela não vai ter por mais nada. Porque se ela quer muito uma coisa hoje, e Deus concede essa coisa para ela hoje, daqui 2 anos ela nem lembra mais disso. Ela só vai estar querendo outra coisa. Se Deus não conceder, ela não vê sentido em cultuar a Deus. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus nos olha e nos vê como justos. Nunca pecamos. E finalmente, Hebreus 9, 13 a 15. Só vou ler também, sem comentário por causa do tempo, né? 9, 13 a 15. Aguardando daí em diante, 9, 13 a 15. Aqui, ó. Portanto, o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará, olha só, a nossa consciência de obras mortas, para servirmos o Deus vivo. Diante de Deus, nossa consciência está sendo purificada de obras mortas. Porque nós olhamos e falamos, nossa, quanta coisa errada que eu fazia. Mas agora minha consciência está me mostrando quanto isso é errado. E como eu preciso mudar. E como ainda tem coisas que eu posso cair a qualquer momento. Não estou livre de cair. Então eu preciso olhar para isso. Mas eu creio que Ele é refúgio e fortaleza. E para terminar, o resumo de como vivemos e andamos nele. Radicados, edificados e gratos. Está aqui em 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Por isso, presta bem atenção, cingindo o vosso entendimento. Essa aqui não é uma fé emocional. Não é uma fé emocional. E quando você vai no culto, você fala, nossa, estou cheio de fé, e você pula e levanta a mão, e não se contém, e dá glória a Deus, e chora as lágrimas, e tudo mais. E depois você sai de lá, dali 2 horas, você está pior do que era antes. Não. É cingindo o vosso entendimento. Entendendo. Senão você não vai ser instruído. Você vai viver emocionalismos. Você não está sendo instruído. Por isso, cingindo o vosso entendimento. Sede sóbrios. Podemos entender bem o que é sóbrio? Imagina um bêbado. Bêbado faz bobagem. Seja o oposto disso. Seja sóbrio diante de Deus. E esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, quando você ainda não era instruído sobre as coisas de Deus. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Lembra o sermão que nós fizemos, sede santos? O que é ser santo? Não é torcer para o santo não, né? O que é ser santo? Ser santo é saber
separar o certo e o errado. Ah, isso aqui é bom, eu posso fazer. Ah, isso aqui é mal, isso aqui eu não vou fazer. Isso aqui é bom, posso pensar. Isso aqui é mal, não quero pensar nisso. Isso é ser santo. Separar o bem do mal. Verso 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se estamos aqui peregrinando, e somos radicados aqui, não somos cidadãos aqui. Aqui estamos peregrinando apenas. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosseis resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de nós. E que por meio dele tendes fé, o justo viverá pela fé. Fatos que eu ainda não vi, mas eu creio, são fatos. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou entre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus e não no mundo caído, que está caminhando para colher a ira de Deus, mas santificados em Cristo. Quando Deus nos olha, a satisfação de Cristo encobre de Deus os nossos pecados. Então, que possamos receber a Cristo como aquele que vive nele, radicado nele, edificado nele, confirmado na fé e crescendo. Veja que isso é uma continuidade, crescendo em ação de graças. Amanhã eu tenho que ser mais grato do que eu sou hoje. Amém. Como resposta a esse sermão, quero convidar os amados irmãos para louvarmos a Deus com o hino 592.
Santa e Amada Igreja para professarmos a nossa fé através do credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos. Subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido a Santa Amada Igreja que se coloque em pé. Vamos a uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. Após a bênção, peço que os irmãos se sentem e tenham alguns avisos. Oremos. Pai Santo e Precioso, nós te louvamos, Deus, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por sua imensa bondade, Deus. Pelo fato do Senhor ter restabelecido a aliança que Adão quebrou. O Senhor a restabeleceu, enviando seu próprio Filho. O Senhor que não pode quebrar a sua aliança, irá condenar o mal. O Senhor foi misericordioso, enviando o próprio Filho, para restabelecer esta aliança, para que a satisfação de Cristo encubra todos os nossos pecados. E este ato foi pago com sangue precioso, não com coisas corruptíveis, mas com seu sangue precioso. Obrigado, Cristo, por assumir essa missão, aceitá-la, se tornar um de nós e sofrer injustamente para nos resgatar. Nós te louvamos, Deus, porque somos radicados no Senhor e queremos viver pela fé, edificados no amor. Ajuda-nos, Deus, a seguirmos a nossa peregrinação neste mundo e que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas e na vida desta igreja que é tua. Despeça-nos em segurança, Deus. Dê-nos um domingo de paz e tranquilidade na tua santíssima presença. Livra-nos de todo o mal, Senhor. Lhe pedimos, Deus, que o Senhor estenda a mão aos tentados, traga a paz aos aflitos. Se for da tua graça, que o Senhor cure os enfermos que estão no nosso meio. Lembramos da irmã Fátima e agradecemos pela Cora que estávamos orando e o Senhor estendeu suas mãos graciosas e a curou. Lhe pedimos, Deus, que, se for da tua graça, que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do seu nome. Abençoe a nossa nação, Deus, os jovens, as mulheres, as crianças, os chefes de família, Senhor, aqueles que estão desempregados, abra portas, Deus, para eles. Abençoe as autoridades, Deus, que possam fazer leis mais justas, e seja o que for que eles fizerem, Deus, pedimos que o Senhor abençoe o seu povo. Abençoe todo o seu povo, espalhado em toda a face da terra, e traga a paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor. E glórias aqui. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todo sempre. Amém e amém. Os irmãos podem sentar-se. Tem apenas alguns avisos. Despede-nos com tua paz, despede-nos em teu amor, permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor, permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Amém. Está encerrado, irmãos. Uma hora eu vou lembrar desse finalzinho.